acha que existe vida além da morte ou que não existe a vida, os nossos telefones estão aí para você à disposição. 0900 78 3300 para quem diz sim, 0900 78 3301 para quem diz não. E antes de voltarmos aqui com os nossos debatedores, eu queria ouvir ainda o evangelista João Lancelotti. Boa noite, obrigado pela sua presença. Depois de tantas falas, tantas explicações, qual é o seu ponto de vista em relação à vida ou não depois da morte? Sim, existe vida após a morte. Eu queria fazer uma colocação alicerçado nas Escrituras que pregam a ressurreição de Cristo. Eu só gostaria de deixar essa pergunta no ar a todos os telespectadores e a todos aqui presentes. Como seria explicado o fato de milhares e milhares de pessoas em todo o mundo estarem experimentando os mesmos milagres que foram operados pelo próprio Jesus Cristo quando presente? Quando eu digo de milagres, falo de cura de cegos, surdos, mudos, leprosos, paralíticos, inclusive ressurreição de mortos, que, no caso eu acredito, é o caso do pastor Salomão, que experimentou ressurreição de mortos. Não reencarnação, mas ressurreição de mortos. Eu gostaria de deixar no ar como se explica, inclusive poderia deixar também, para uma outra oportunidade, pessoas com comprovação de laudo médico, comprovação de curas, pelo qual eu referi, e eu posso gostaria responder a pergunta, não precisa ficar no ar, não. Eu canso no meu consultório de promover esse tipo de cura. A medicina cansa de promover esse tipo de cura quando dá um placebo ao invés de dar uma medicação. Placebo é um remédio inócuo. Não é nada. Eu cansei de curar cegueira histérica, paralisia histérica, etc. Agora eu quero ver um milagre desse, se alguém tem uma lesão no nervo ocular, que estava cego e ficou bom. Aí eu vou acreditar em milagres. Até então, não tenho a menor condição disso. eu estarei então. Mas deixa eu pegar aqui a opinião do César Bastos também, para nos dizer, afinal de contas, o que está achando disso tudo, qual é a sua opinião, existe ou não existe? Olha, Cataldi, eu como espiritualista, tá, acredito piamente na formação do espírito, na sua transcendentalidade, é uma forma como ele pode retornar, como o espírito considera, mas isso em todas as filosofias religiosas sempre foi assim. Antes de Cristo vir à Terra, já existia a noção do karma na Índia há 6.000 anos atrás. Agora, o homem realmente ele tem necessidade de acreditar nisso. Se ele acredita no grande Criador, pelo nome que tiver, seja Jeová, seja Jesus, Buda, Brahma, Shiva, ele tem que acreditar. Se ele acredita em Deus, ele vai acreditar na sua alma imortal que reverencia esse Deus para qual ele quer voltar. Ok. Bom, doutor Alírio, nós estamos então com várias opiniões, todos já se pronunciaram, eu agora passo então ao senhor novamente para presidir o grande júri, dando a palavra aos doutor Luiz Aibinder, para continuar a sua preleção final, e já estamos realmente encerrando o debate. Encerrando o debate. Faz favor, com a palavra. Tá. Bom, o que eu queria falar antes do encerramento é só o seguinte: se houvesse a reencarnação, a ressurreição, isso é, meu corpo se juntar à minha alma para a eternidade toda, e eu fosse uma pessoa lógica que acreditasse nisso, o mais sensato seria me matar aos 18 anos, quando eu estaria no auge da minha forma física, para passar o resto da eternidade toda muito bem. Mas aí, doutor, a palavra... Um momento, de Deus já terminou? Não, agora para Faz favor, para concluir. Tá, aí, voltando àquela referência muito positiva que meu filho me fez, que seria um professor de felicidade, eu quero dizer que para mim no mundo só existe uma religião, que é ser feliz. O resto é irrelevante. Se você está feliz, está certo. Se você está infeliz, está errado. Gente, eu trabalho com sofrimento 12, 14 horas por dia. Um momentinho só, doutor Trude. Eu trabalho com sofrimento humano 12, 14 horas por dia. E eu sei quanto me dói no final do dia, por mais que eu tenha uma certa defesa psicológica para não ser atingido por essas dores, no final do dia, como eu estou combalido. Eu sinto muito e qualquer coisa que a pessoa faça, que ela fique feliz, está muito boa. Se você é feliz, você é virtuoso. Se você é infeliz, você está cometendo aquilo que os religiosos chamam de pecado. Eu gostaria só de concluir contando uma historinha, por favor. Bem breve. Bem breve, bem breve. Eu sou muito sucinto. Faz favor, faz favor. Um pescador no Oriente foi botar o barco na água para pescar. Ele acordou muito cedo e ainda estava escuro. Ele chegou, sentou na beira do rio e achou um saquinho de pedras. Ele pegou uma pedra, foi jogando na água, que é muito tentador, jogou a segunda, o tempo foi passando, o sol raiou,
E ele ficou curioso, então olhou para o saquinho que ele estava jogando pedras fora para ver o que tinha ali naquele saquinho. Quando ele viu, ele já tinha jogado mais da metade do conteúdo fora e eram brilhantes valiosíssimos. E ele tinha jogado mais daquela metade fora. Moral da história. Nós já jogamos muito tempo da nossa vida, o brilhante é o tempo da nossa vida. Esse tempo que nós jogamos fora não volta mais, mas o que sobrou dá para a gente viver muito bem o resto da vida. Obrigado. Muito obrigado. Por favor, professor Gerson Monteiro. Perfeito. Alegações finais. Doutor Alírio Cavalieri, nós ainda teríamos o depoimento de Coelho Neto, que, como todos sabem, foi o príncipe dos prosadores brasileiros e foi presidente da Academia Brasileira de Letras, que no Jornal do Brasil, do 7 de junho de 1923, eu gostaria que vocês tomassem nota e pesquisassem, deu uma entrevista ao Jornal do Brasil, quando ele havia perdido a sua neta, e certo dia, a sua filha Júlia começou a sentir uma felicidade muito grande. Ele soube pela esposa que Coelho Neto, ou seja, que a sua filha estava falando com Esther, a sua neta, pelo telefone. Depoimento dele: ouvi meu amigo, ouvi minha neta, reconheci-lhe a voz, a doce voz que era a música da minha casa. Mas não foi a voz que me impressionou, que me fez sorrir e chorar, senão o que ela dizia. Ainda que eu duvidasse, isso é Coelho Neto, presidente da Academia Brasileira de Letras. Ainda que eu duvidasse, com toda a minha incredulidade, havia de convencer-me. Tais eram as referências, as alusões, que a pequenina voz do além fazia a fatos, incidentes da vida, que conosco viveram o corpo da qual ela for o som. Ô, então Gerson, aí está. Gerson, finalizando. Gerson, se a morte é uma passagem para um plano superior, por que, Gerson, existem espíritos que praticam o mal, hein? Segundo a doutrina espírita, Deus nos criou todos simples e ignorantes, o próprio Cristo. E através das vidas sucessivas, das reencarnações, nós atingiremos a perfeição. Quem faz o mal usa do seu livre-arbítrio, como você pode utilizar o seu livre-arbítrio para o bem. Então, no caso, é um companheiro que está momentaneamente desviado do bem e um dia, aquele que hoje é chamado de demônio, diabo, espírito mal atrasado, um dia, pelas reencarnações sucessivas, porque Deus nos criou para a perfeição, um dia será um espírito puro. E nós queremos concluir dizendo que a morte não existe. Nós já tivemos provas em reuniões de materialização, dirigimos reuniões de materialização, onde abraçamos meu filho desencarnado com câncer, meu pai desencarnado há 30 anos, enfim, mais de 20 espíritos materializados. Nós tivemos o prazer de conviver, inclusive fui operado do coração e também de uma hernia de disco, na qual eu cheguei aleijado a essa instituição. Portanto, a vida continua após a morte. Doutor Alírio, o resultado do grande júri está nos apontando aqui 91,3% para o sim. 0900-78-3300 por esse telefone, votaram sim 91,3% dos nossos telespectadores. E disseram que não há vida após a morte, apenas 8,7% das pessoas que estão acompanhando a Rede Manchete Televisão em todo o Brasil. Portanto, este é o resultado, doutor Alírio. A neutralidade me obriga a repetir esta afirmação. A presença de um número tão grande de espiritistas não significa que tudo aqui teria sido conduzido no sentido de julgar a reencarnação. O que nós temos de concreto, embora tratando da espiritualidade, é que a grande, imensa maioria das pessoas que se comunicaram com o programa estão afirmando, sem sombra de dúvidas, de que existem na existência da alma, do espírito, embora isso não signifique, conforme tivemos a ocasião de dizer, que esteja sendo feita aqui a afirmação de um número tão expressivo da existência da reencarnação. A decisão do grande júri é soberana. Bem.